poder atuar em São Januário e no Maracanã, o Vasco confirmou em qual estádio irá mandar o clássico contra o Fluminense. Nesta terça-feira, o clube divulgou uma nota comunicando que atuará no Newton Santos, casa do Botafogo. Os dois clubes se acertaram para que o Cruz Maltino mande a partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no dia 16 de setembro, às 16 horas, de Brasília. O Botafogo não utilizará o estádio no mesmo fim de semana, já que enfrentará o Atlético Mineiro em BH. O anúncio vem depois de uma saga envolvendo o estádio de São Januário, que foi interditado pela Justiça depois do embate com o Goiás. O Vasco chegou a mandar um jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, depois que a punição por mandos sem público chegou ao fim. Considerando que o Maracanã encontrasse fechado e São Januário segue interditado por decisão judicial, impedido de receber partidas com público, o Vasco da Gama informa que o clássico contra o Fluminense será realizado no estádio Newton Santos. A partida válida pela 23ª rodada, pique.twitter.com/kp5f6knv1t. Vasco da Gama, @Vasco da Gama, setembro 5, 2023. Porém, por conta do fechamento provisório do estádio, que estava com gramado em péssimo estado, o clube precisou procurar outro local para atuar. Com isso, Vasco e Botafogo chegaram a um acordo para a cessão do Newton Santos. Os cruzmaltinos ainda informaram que estão negociando com o Ministério Público para conseguir a liberação de São Januário, alegando prejuízos financeiros por conta de seu fechamento. Confira a nota oficial do Vasco na íntegra. Considerando que o Maracanã encontrasse fechado e São Januário segue interditado por decisão judicial, impedido de receber partidas com público, o Vasco da Gama informa que o clássico contra o Fluminense será realizado no estádio Newton Santos. A partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá no próximo dia 16 de setembro, às 16 horas, e terá a mesma configuração do primeiro turno, com 90% dos ingressos sendo destinados ao clube mandante, Vasco, e 10% para os torcedores do visitante, Fluminense. Importante destacar que o prazo limite estabelecido pela CBF para mudança de partida para outro estado já havia se esgotado desde o mês passado, e hoje é o prazo final para a mudança de estádio dentro do estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, o Vasco da Gama reafirma que segue lutando pela liberação de São Januário, que presenciou uma manifestação histórica da torcida vascaína na noite do último domingo, 3 de setembro de 2023. Confiamos na Justiça e no Ministério Público e temos confiança que essa questão, que tem trazido prejuízos incalculáveis para o clube e para a barreira do Vasco, será resolvida em breve. O Vasco da Gama agradece ao Botafogo a cessão do estádio Newton Santos.